E aí, pessoal, boa semana aí a todos, né? Mais uma semana aí continuando, dando prosseguimento aqui aos nossos estudos de termoquímica, né? Aula 4, galera, beleza? Na aula 3, nós vimos ali algumas conceituações, resoluções de questões e paramos na questão 6. E vamos continuar ali, tá? A partir da questão 6, para a gente dar prosseguimento aí aos nossos estudos, tá bom? Desejo a todos aí uma boa semana e que todos estejam em paz em suas casas, né? Tá bom? Vamos lá? Vamos continuar falando de ciência? Então vamos lá, né, galera? Bem, então vamos ver aqui o nosso caso da nossa questãozinha 6, que é uma questãozinha teórica, tá, pessoal? Vamos ver aqui o que ela quer, né? Ela diz assim, ó. Quando o mol de etanol, tá? Então, pessoal, é o seguinte, primeiro vamos ver aqui, ó. O termo mol, ele significa quantidade de matéria, né? Então, um mol de qualquer coisa, ou um mol de qualquer matéria, é sempre uma quantidade definida, tá? Então, lá na frente a gente vai estar... A gente já viu, já, né? Inclusive, isso aí lá na parte lá de concentrações molares, não é isso? Lembram disso? Beleza? Então, lembrando, né? O mol é quantidade de matéria e é aquela quantidade definida para cada substância, né? Então, diz assim... Quando o mol de etanol, fórmula do etanol, C2H5OH, que é o álcool comum, mais conhecido como álcool comum, passa de estado líquido para estado gasoso. Então, veja que é muito importante, ó, estado líquido, ele está numa condição e para. Quando ele dispara, ele está dizendo que há um mecanismo aqui de conversão, né? A substância está saindo de um estado para o outro. Então, está sofrendo um processo de transformação química, né? Tá legal? Um processo de mudança de estado. Ele não está sofrendo reação, ele não está sofrendo modificações definitivas, nem combustão, nem nada. Ele está apenas se convertendo de um estado para o outro, tá? Do estado líquido e está vaporizando, indo para o estado gasoso. Tranquilo? Agora, para que isso ocorra, tem que haver absorção de 43,5 kJ de calor. Galera, ó, toda absorção ela vai caracterizar um sistema endotérmico, tá? E nós vimos que no sistema endotérmico, lá pelo ΔH, o sistema endotérmico, a condição inicial é de baixa energia e a condição final é de alta energia, né? Já que está absorvendo uma quantidade de energia, então para o álcool sair de estado líquido para o estado gasoso, ele tem que absorver essa quantidade de energia, 43,5 kJ. Então, o resultado final da substância, ela só vai para o estado gasoso quando em suas moléculas for incorporada lá 43,5 kJ de calor. Então, esse ΔH de absorção, que é um ΔH endotérmico, ele vai ter que ser sempre o quê? Maior que zero. Tá? Então, é positivo. Então, eu já sei que o que eu vou representar, o meu ΔH, é igual a mais 43,5 kJ. Ele estando fora da equação, né? Se ele tiver para ser indicado dentro da reação, ele vai estar do lado dos reagentes, certo? E aí eu considero o estado líquido como o estado inicial. Então, eu tenho álcool estado líquido mais 43,5 setinha de reação ou transformação indo para álcool gasoso. Tá? Beleza? Ou então eu tenho, vamos ver aqui como é que fica, ó, vamos colocar aqui, montar aqui essa representação, tá certo? Aqui, ó, que eu estou falando para vocês. Então eu tenho, ó, álcool, certo? A fórmula, estado líquido, tá aqui, ó, setinha. A setinha nem sempre quer dizer que é uma reação química, né? Uma transformação ela é caracterizada também pela setinha. A setinha indica o que tem antes e o que surge depois, é o produto, né? Então, antes eu tenho uma substância no estado líquido e no meu produto final eu tenho uma substância no estado de vapor e ele quer que você indique na forma de ΔH. Então, ΔH é aqui do lado de fora. Tá legal?
Se ele dissesse assim, indique isso na forma de absorção de energia, tinha que estar do lado de cá, aqui, ó, mais 43,5 kJ, não indicado do lado de fora aqui. Tranquilo? Então, isso é só o que ele quer que você escrevesse aí, tá? Representa o processo por meio de uma equação acompanhada do respectivo valor do ΔH. Então, tá aqui, ó, a equação da transformação acompanhada do seu respectivo ΔH. Beleza? Tranquilo, né? Então, certo? Então, eu tenho duas maneiras de representar a minha entalpia. Eu represento a entalpia dentro da equação, quando ela está absorvendo do lado dos reagentes, e quando ela está liberando é do lado dos produtos. Mas eu tenho que, aí no caso do lado dos produtos, ela vai ficar um produto mais a energia. Agora, eu tenho que saber que essa energia está sendo liberada. Se eu for representar isso aí na forma de ΔH, aí eu tenho que saber que o ΔH positivo é a absorção de energia e o ΔH negativo é a liberação de energia. Tranquilo? E aí a gente fecha essa sexta questão. Agora vamos aqui. A equação termoquímica, né? Então, nós já demos uma pincelada nisso aí. Aí vemos aqui, ó. É a equação que indica... É a equação química que indica o quê? A variação de entalpia da reação, os estados físicos das substâncias, as condições de temperatura e pressão. Então, vamos ver aqui um caso, né? Então, aí eu tenho a equação termoquímica de produção da água líquida na atmosfera por meio do gás hidrogênio e por meio do gás oxigênio. Tranquilo? Então, vamos interpretar aqui, vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Reagente 1, reagente 2, ocorreu a reação, houve a produção desse produto que é a água. Água no estado o quê? Líquido. Para que tudo isso acontecesse, houve o quê? Uma liberação de 572 kJ para a atmosfera. Então veja que produzir, né, a atmosfera, veja como é que a coisa é na natureza, tá? Para produzir água para o meio ambiente, a partir de gás hidrogênio lá em cima na atmosfera e gás oxigênio, isso é tão espontâneo, tá? É tão espontâneo que ainda isso acontece naturalmente, espontaneamente, e ainda há a liberação de energia de 575 kJ para a atmosfera. E essa energia é absorvida, dissipada, né? É absorvida pelos elementos da natureza. Tá legal? Então, esses mecanismos que ocorrem com ΔH negativo, eles são mecanismos espontâneos. Eles acontecem espontaneamente na natureza. Então, eu digo que formar água traz uma condição de estabilidade para a molécula. Tá? Então, a água está numa condição de estabilidade. Eu só posso quebrar essa molécula se eu fornecer para ela a mesma quantidade de energia aqui, ó, que ela liberou ao ser formada. Caso isso não aconteça, ela nunca vai deixar de ser água. Agora, se eu pegar essa água, colocar num recipiente e fornecer de volta 572 kJ, aí eu vou quebrar a molécula, esses átomos irão se reestruturar, formando gás oxigênio e gás hidrogênio de volta. Tá? Tranquilo? Inclusive, nós até fizemos um experimento desse aí, da eletrólise, né? Por meio da condição, por meio da passagem da corrente elétrica. A gente tinha água e produziu gás hidrogênio e gás oxigênio. Tranquilo? Agora, vamos ver aqui o seguinte. Essa equação termoquímica, eu represento ela de forma balanceada. Veja aqui, ó. Eu preciso de 2 mols de gás hidrogênio para reagir com 1 mol de gás oxigênio e produzir 2 mols de água líquida. Certo? Então, preste atenção. Para produzir 2 mols de água líquida, eu uso 2 mols de hidrogênio e 1 mol de oxigênio. Agora, Demeri, e se fosse para produzir apenas 1 mol de água líquida? Aí eu usava 1/2 de gás oxigênio, que é meio mol,
e 1 mol de gás hidrogênio. E a energia liberada seria metade dessa aqui. Tranquilo? Da mesma forma que se nós quiséssemos produzir 4 mol de água líquida, eu teria que usar 4 mols, né? Veja que 4 mol é o dobro disso aqui, né? Então eu teria que usar o dobro disso e o dobro disso. Então eu tinha que usar 4 mol de gás hidrogênio, 2 mols de gás oxigênio, produzindo 4 mol de água líquida e liberando 2 vezes isso aqui. Ou seja, 1.144 kJ, né? Tá legal? Agora, veja bem, essa equação, do jeito que está aí, com essas condições que eu falei, só acontece desse jeito na pressão de 1 atm a 25 graus, que é CNTPs. Lembrando, CNTPs, condições normais de temperatura e pressão. Tá legal? Ok? Qualquer mudança aí de temperatura ou de pressão iria estar variando aqui esses valores molares, né, os coeficientes estequiométricos e a energia liberada. Aí era uma coisa à parte que ele tinha que dar na questão. Tá? Então, quando ele falar equação termoquímica, é essa equação aí, que fornece a variação de entalpia da reação, aqui, ó, os estados físicos das substâncias, estados iniciais e finais, e as condições de temperatura e pressão, tá? E balanceada, com os seus respectivos coeficientes estequiométricos. Tá legal, galera? Beleza? Bingo? Show de bola? Vamos passar? Vamos lá. Ó, equação termoquímica que influi na entalpia das reações. Certo? Então, nós vamos aprender aqui, agora nesse bloco, várias outras representações dessas equações termoquímicas e o que elas nos fornecem como elemento, né? O que ela nos dá de informação? Vamos lá, vamos ver aqui. Equações termoquímicas quanto às quantidades das espécies. Tá? É aqui, ó, o que nós acabamos de ver. 1 mol de hidrogênio, meio mol de oxigênio, produzindo 1 mol de água líquida, libera 286 kJ. O dobro de água, para produzir o dobro de água líquida, eu vou produzir para o meio ambiente, vou fornecer para o meio ambiente o dobro de calor, o dobro de energia, e consumir um dobro de reagente. Certo? Então, a equação termoquímica ela nos fornece a quantidade das espécies, seja em termos de quantidade molar, ou seja, em quantidade energética. Tá beleza? Ok? Bingo. Então, vamos adiante. Ela também nos fornece o quê? Nos fornece o estado alotrópico. O que é o estado alotrópico? Né? O que é a alotropia? Primeiro tem que entender o que é o fenômeno alotropia. Ó, alotropia é você ter substâncias diferentes, como eu tenho aqui, ó, diamante e grafite, formada pelo mesmo elemento químico, carbono. Então, eu tenho lá no meu lápis, lá, grafite molezinha, eu esfrego ali no papel e escrevo, consigo escrever. As placas, né, de grafite, nós já vimos isso aí, ela desliza no papel e você consegue impregnar com o seu nome, com a sua escrita. Já no caso do diamante, esses carbonos estão distribuídos no espaço de forma a estruturas rígidas fechadas, né? Que a gente chama de sextavada. São cristais ali bem sólidos e que ele resiste ali a, como é que diz assim, a pressão. O diamante eu posso pressionar ele, né, numa rocha de ferro, que é o que as brocas, as grandes brocas perfuratrizes, né, elas fazem isso, certo? Ela usa na ponta lá diamante, e esses diamantes é que corta a rocha de ferro, o minério de ferro, o minério de alumínio, né, que é a bauxita, e por aí vai, tá? Mas porque tem um diamante. Agora, isso aí chama-se dureza. O diamante possui dureza. Ele não possui tenacidade. O que é tenacidade? É resistência a impacto. Então, se eu pressionar ele numa rocha,
e girar ele em alta velocidade, ele é duro e ele consegue rasgar uma rocha de mármore, de granito, né, de minério de ferro, minério de alumínio, beleza? Agora, se eu pegar uma marreta e dar uma porrada no diamante, ele se quebra todinho facilmente, porque ele não tem, como é que se diz assim, ele é duro, ele possui dureza, mas não possui tenacidade, que é resistência a impacto, tá tranquilo? E aí, nesse caso, as minhas equações termoquímicas, ó, ela está indicando aqui a queima, tá? A queima do grafite. Ó, se eu pegar o grafite e queimar ele na presença de oxigênio, ele vai liberar gás carbônico e liberar para o meio ambiente 393,1 kJ. Agora, o inverso, tá? Ó, a queima da grafite e a queima do diamante, isso aqui é espontâneo na atmosfera. Na atmosfera, não. No subsolo lá, regiões vulcânicas, certo? Ok? Você tem rochas lá que sofrem esse processo, né? E aí libera CO2, e no caso aqui do grafite, ele está sendo queimado, está liberando CO2, 1 mol, né? Ó, 1 mol de oxigênio, 1 mol de grafite, liberando 1 mol de CO2, e esse 1 mol vai liberar 393,1 kJ para a atmosfera. Então, isso aí é espontâneo. Agora, eu produzir grafite na indústria, eu tenho que produzir a partir de gás carbônico e fornecer essa energia de volta. Para produzir 1 mol de grafite, eu tenho que ter, nesse contexto aqui reacional, eu tenho que ter o gás oxigênio e o gás carbônico, né? Agora o processo inverso, né? E fornecer energia. Então eu tenho que ter CO2, gás oxigênio, 1 mol de gás oxigênio, 1 mol de CO2, mais 393,1 kJ. E produzir quem? Produzir grafite. Mesma coisa é diamante. 1 mol de diamante queima com 1 mol de oxigênio, produzindo 1 mol de CO2 e libera 393, kJ. Aí você pergunta, a quantidade... Aí, assim, existe aqui a seguinte situação, numa questão de vestibular. Ele pergunta, dessas duas equações termoquímicas, quais são os alotrópicos mais estáveis? Qual é o alotrópico mais estável? É aquele que libera maior quantidade de energia. Beleza? Ó, para queimar diamante, ele libera para o meio ambiente 395 kJ. Isso aqui é espontâneo, a espontaneidade dele. Ele é tão espontâneo para queimar lá no subsolo, né? Que ele libera isso aqui para o meio ambiente. E para formar diamante, para formar 1 mol de diamante, para formar 1 mol de diamante, eu tenho que fornecer isso aqui de volta. Eu tenho que ter gás oxigênio, gás carbônico. Claro, o que vai diferenciar aqui em outro é a pressão e a temperatura, né? Tá? Aqui, ó. A temperatura são os calores, a entalpia. Veja que aqui o calor, a energia é um e aqui a energia é outro. E a pressão aí sobre essa história é que vai fazer a diferença, né? Os reagentes são iguais. Tá legal? Oxigênio e carbono. Agora vai produzir grafite, né, que é a reação inversa. Tranquilo, galera? Então, cuidado que a equação termoquímica eu posso ler da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, que é o processo inverso. Beleza? Bingo, né? Faça aí um estudo de fixação e na próxima aula a gente continua aí esse entendimento aí, tá bom? Um beijo, um forte abraço e fiquem na paz do nosso Criador. Boa semana e bons estudos.